Segundo Reis, capítulo de número 6. É no Antigo Testamento. Segundo Reis, capítulo de número 6, versículo 8. Os vivos digam amém. Amém. Oh, maravilha! Glória a Deus. 6, 8. Amém? Vamos orar então, irmãos? Você que achou, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento. E a nossa oração é: fale conosco, Senhor. Abra o nosso entendimento para que possamos ouvir, entender e praticar a tua palavra. Deus, nós repreendemos toda a força contrária, todo o mal, Senhor. Nós repreendemos o nome de Jesus. O Senhor tenha liberdade para falar conosco essa noite, no nome de Jesus. Amém. Segundo Reis 6, versículo de número 8. Vamos, eu vou ler. Eu não vou ler todo o texto, não. Eu vou ler só o versículo de número 15. 15, nós vamos ler o 15, 16 e os 17. E o 15 e 16, amém, irmãos? Diz assim: e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. Pode levantar de manhã, irmãos. Tem gente que é preguiçosa, hein? Meu Jesus, o moço aqui já levantou cedo. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Repete assim, pastor: ai, meu senhor, que faremos? Aí diz assim, e ele disse: não temos, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém. Pode ficar com a sua Bíblia aberta. É um texto muito lindo, né, da Bíblia Sagrada, conhecido de muitos ou de alguns, mas o importante é que Deus vai falar conosco de uma forma diferente. Nós vamos falar essa noite, amado, o tema que Deus assim nos deu para estar abordando essa noite. Nós vamos estar falando sobre visão espiritual e visão carnal. Repete comigo: visão espiritual, e visão carnal. Que tem dois tipos de visões. Tem dois tipos de ver as coisas. Pois bem, a Bíblia Sagrada diz, amados, que aqui já era o profeta Eliseu e era o rei Jorão. Jorão, ele foi sucessor do rei Acabe. Acabe, amados, foi um dos piores reis de Israel. E Jorão também não foi um bom rei. E a Bíblia fala então que o rei da Síria, ele estava fazendo guerra com o reino de Israel. Eram dois reinos que estavam em guerra. Então o rei sírio, ele pegava seus comandantes e ele conversava, aquela coisa de estratégia de guerra. E ele dizia assim: nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, para pegar o reino de Israel. Mas a Bíblia fala, mas que toda vez que esse rei se organizava para combater contra o reino de Israel, Deus fazia saber para Eliseu. Vocês estão entendendo? Quando o reino inimigo era combater com esse reino, do qual Eliseu fazia parte, Deus revelava para Eliseu. Eliseu era o profeta daquela época. E o que Eliseu fazia? Ele ia lá, pedia para que falasse para o rei de Israel: rei, não passe tal lugar, porque o exército sírio vai passar por aquele lugar. Então que o rei de Israel, ele não passava. E a Bíblia fala que por algumas vezes aconteceu isso. Deus revelava ao profeta, e o profeta pedia para que falasse para o rei de Israel. O que aconteceu, amado, com o rei da Síria? Ele ficou encabulado, irmãos.
Ele diz sim, com outras palavras, o dito popular: quem que é o dedo duro? Quem que é o língua solta? Esse negócio de dedo duro e língua solta é terrível, né, irmãos? Aí o exército dele, alguns do exército, falam assim: não, meu rei, não é ninguém, com outras palavras, não é ninguém entre nós. É que lá em Israel há um profeta. Que coisa maravilhosa, hein, amados? Que o Senhor possa fazer de nós profetas, amados. No local de trabalho, onde nós formos, onde nós estivermos, as pessoas dizem assim: não, é porque fulano de tal está aqui, ele é profeta do Senhor. E então o que o rei diz? Não, peraí, então vamos lá e vamos pegar esse profeta. A Bíblia fala que o rei armou um exército, amado, para pegar um homem só. Às vezes não é assim para pegar um bandido conhecido no Brasil inteiro, para ter um monte de polícia, um monte de gente para pegar um. E então a Bíblia, nós entendemos que Eliseu era um dos homens mais procurados daquela época. Era um homem procurado. E esse exército foi, a Bíblia fala que ele estava em Dotã. A capital de Israel era Samaria, mas ele estava em Dotã. E a Bíblia fala então, mas que esse exército foi, eles se aparelharam tudo, amados. Você pode até elevar seu pensamento: foi com fuzil, foi com caveirão, foi tudo, amado, foi tudo que você pensar, foram lá. E a Bíblia fala, mas que eles cercaram a casa ali de Eliseu, cercaram aquele exército. Amados, um exército, a Bíblia está falando um exército, amados, um exército grande, para pegar um único homem. Lembrando os irmãos que Eliseu, ele não fazia parte de exército nenhum, ele não tinha armamento, amados, ele não era preparado, irmão Júlio, ele não tinha passado pelo tiro de guerra, ele não teve os preparos de um soldado, ele era simplesmente um profeta. O que é profeta, pastor? Profeta, amados, é aquele homem ou mulher profetisa que recebe a mensagem de Deus para passar para o povo. E o sacerdote, o que o sacerdote fazia? O sacerdote pegava do povo e levava para Deus. E nessa época, amados, o povo já não estava mais adorando a Deus. Havia mais naquele povo uma escassez espiritual muito grande. As pessoas, o povo não queria saber de ir ao templo, de adorar ao Senhor. É uma escassez muito grande, porque o próprio rei de Israel, ele não servia a Deus. Como aconteceu no dia de ontem, vocês ficaram sabendo que faleceu o comandante de Cuba. Vocês sabiam que é um governo de linha ditador. Como assim, pastor? Na época que ele assumiu, 47 anos, para pensar, na época que ele assumiu, ele cortou a liberdade de expressão das pessoas, a liberdade de imprensa. Ele também cortou, irmão Júlio, a liberdade de religião do povo. Sim, ele investiu na educação, ele investiu na saúde, um investimento muito grande, que foi exemplo para todas as nações até os dias de hoje. O povo cubano se alienou com o povo da antiga União Soviética, ou seja, eram uns governos ditadores, de linha firme, forte, não era um povo democrático, como o Brasil e outros países. O que aconteceu, amados? Isso é a estratégia do inimigo. Por quê? Ele deu educação, ele deu saúde, mas ele impediu do povo pensar. Essa estratégia, amado, esse tipo de governo, infelizmente até os dias de hoje, procura pairar sobre as nações. A Coreia do Norte é assim, é o país mais fechado do mundo, irmão, é o país mais fechado do mundo. O evangelho, os missionários têm extrema dificuldade para levar o evangelho naquele lugar, é
É proibido qualquer tipo de culto naquele país, a não ser para aquele presidente ou imperador, não sei, norte-coreano. Então, quer dizer, são estratégias para impedir do povo pensar. Assim também era o povo sírio, foi o povo babilônio, ou seja, impedindo para que o povo viesse pensar. Mas nós temos a mais glorificar o nosso Deus, porque independente das situações que nós vivemos no nosso país, nós temos liberdade de culto. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Olha, irmãos, um amém firme. Vocês vieram, tomaram o seu banho, né? Domingo dá para tomar o banho, né, irmãos? Dá para dar um tapa no pichainha, para passar aquele perfume bonito, e a gente vem adorar o nosso Deus. Mas em muitos países não, amados. Alguns países não. Eles se reúnem em caverna, eles se reúnem escondido, eles não têm a Bíblia Sagrada, uma facilidade que nós temos. Todo mundo tem a Bíblia, você vai em qualquer lar aqui, próximo, todos têm a Bíblia. E tem país quando eles conseguem a Bíblia, amado, eles têm que rasgar as páginas da Bíblia e distribuir entre os irmãos. Um irmão fica com uma página, outro irmão fica com outra, e eles se reúnem para falar da palavra de Deus. Tamanha dificuldade. E nós temos, amados, essa graça de Deus sobre o Brasil. O Brasil, amados, para os irmãos entenderem, é um dos países mais missionários do mundo, onde nós enviamos muitos homens e mulheres para pregar em lugares onde o Evangelho ainda não foi alcançado, não chegou. Vocês podem dar um amém por isso? Amém. Pois bem, amados, e aqui foi o seguinte: então o rei em si, o exército, reuniu ali na casa de Eliseu. A Bíblia fala, amados, que o moço do profeta, porque o profeta, amado, havia naquela época a escola de profetas, e o profeta ele sempre andava com um auxiliar. Assim também Jesus ensinou que deveria andar de 2 em 2. Então, quando você for fazer um trabalho missionário, for fazer um trabalho evangelístico, tem que andar de 2, tem que ser 2. E ali estava o profeta e o moço. A Bíblia fala que ele acordou o quê? Bem cedo, né? Que nós lemos aí. Ele acordou cedinho, amado. Amados, que recepção, hein? Para pensar. Vamos entrar na história. O pastor passou por isso esses dias. Meu Deus. Que recepção, irmãos. Acordar cedo. A gente acorda cedo, escuta o barulho dos passarinhos, né? Não. Aquele moço acordou cedo, escutou como que fala dos cavalos? Qual é a palavra? Trotar. É rugir? Como? Trotar. Hã? Trotar. Trotar. Olha, pastor, hein? Trotar. Meu Deus. É assim que o cavalo fala. E ele acordou com isso, amados. E eles são lá e deparam com o que, irmãos? O exército. A Bíblia, nós entendemos que o medo tomou conta dele. E ele bradou: ai, meu Senhor, o que faremos? Porque, mas ele viu um exército cercando ali o lar deles, onde eles estavam, homens armados, cavalos, cavaleiros, homens preparados para a guerra. Aquele moço foi tomado de medo, de pavor, aonde ele bradou: ai, meu Senhor, o que faremos? Aí a Bíblia fala, né, que Eliseu respondeu, e ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Mas aonde, irmãos? Como não temer? Mais são os que estão conosco do que estão com eles. Mas sabe o que é, irmãos? Que Eliseu, ele tinha a visão espiritual da situação. O que faz a diferença em nossas vidas, amado, no nosso dia a dia, porque exércitos como esse cercam nossas vidas. É o problema dentro de casa, é o problema financeiro, é o problema no casamento, é o problema com os filhos, é o problema no trabalho, é o problema dentro da igreja, é o problema espiritual, é o problema ministerial. É um monte de problema. Então esse exército significa o que, amados? Problemas, situações que fica difícil para nós. Então esse moço bradou: ai, meu Senhor. Mas o profeta, irmãos, ele estava o quê? Com a visão espiritual. Aí ele disse: não temas, não tenha medo, moço,
mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí o que o profeta fez? A Bíblia fala, mas que o profeta orou. O profeta orou pedindo para que Deus abrisse, obreiro Flávio, abrisse a visão espiritual daquele moço. É o que nós vamos fazer no final dessa mensagem. Nós vamos orar para que Deus abra a nossa visão espiritual, irmãos. E a Bíblia fala então que ele orou, irmãos, e a visão espiritual, e aquele moço teve a visão espiritual que ele contemplou. Vamos ver aí na Bíblia Sagrada, no versículo de número 17, quando ele orou a Deus para que Deus abrisse a visão espiritual do seu auxiliar. Olha o que o moço viu, versículo 17: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Até aqui? Então o exército inimigo, o exército daqui, aquele moço estava vendo com seus olhos físicos, estavam ali. Mas quando o profeta olhou, ele viu por cima, ali em cima do monte, o que? O exército de Deus, irmãos. Ele viu o exército de Deus aparelhado, tudo pronto, só esperando, né, o clamor para aqueles. Aí a Bíblia fala, mas que ele orou para que aqueles soldados sírios, eles fossem feridos de cegueira. Olha a autoridade, irmãos, que nós temos, irmãos. Para pensar, olha a autoridade que nós temos. Nós podemos orar e reverter toda uma situação em nossa volta. Há poder em nossas palavras, há poder no nome de Jesus. E ele orou pedindo que aquele soldado, aquele exército inimigo fosse ferido de cegueira. E foram feridos. Aí que o profeta fez, amados. O profeta falou assim: eu vou levar vocês para o homem que vocês estão procurando. Mas a Bíblia fala, mas que o homem que estava sendo procurado era Eliseu. Olha aí, irmãos. Aí que Eliseu fez? Pegou aqueles soldados, saíram de Dotã e foram para Samaria. Eles andaram um pouco, foram para Samaria. Chegando na capital de Israel, o rei de Israel, vendo aquilo lá, ele disse assim: ó, meu pai, chamou o profeta de meu pai. Até então ele não batia com o profeta. Por que, pastor? Porque o profeta falava aquilo da parte de Deus, e o que ele falava da parte de Deus não agradava o rei. Não agradava o rei, irmãos, porque o rei não andava conforme a vontade do Senhor. E quando Eliseu chegou com aquele exército, ele disse assim: ó meu pai, vamos ferir eles. Aí Eliseu: não. Como que nós vamos ferir? Vamos aí, acompanha na sua Bíblia aí, ó. Versículo de número 21. Acharei? Diz assim, ó: e quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não ferirás. Ferirás tu os que tomaste prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe diante pão e água, para que comam e bebam e vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, comeram e beberam, e despediu, e foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Olha como que Deus trabalha. Um exército foi para pegar o profeta. O exército também queria desbaratar o povo de Israel. Logo que aquele exército foi levado no meio da capital de Israel, que era Samaria, era a oportunidade de matar aquele exército inimigo. O rei está falando: nós vamos ferir ele? Falou: não, nós vamos ferir não, dá para eles pão e água. É caso de rir, irmãos. Olha o mistério de Deus. Não, não vai ferir eles não, vai dar pão e água. São prisioneiros de guerra, dá para eles pão e água.
eu comecei a ver Jesus. Sabe o que eu entendi nessa passagem, amados? Tanto o povo sírio e tanto com o povo de Israel, a misericórdia de Deus, irmão. Porque os sírios queriam matar o povo do Senhor. E o povo do Senhor não fazia a vontade do seu Senhor. Então o que eu pude contemplar aqui? A misericórdia de Deus para com aquelas nações. E o profeta falou, não, a Bíblia fala que deram um banquete, irmãos, para o exército. Eles vieram com, como diz aí, sangue nos olhos. Voltaram com a barriga cheia, comeram, beberam. E a Bíblia fala que eles foram para o seu Senhor. Foram, ou seja, para o rei Ciro. Voltaram para o seu lugar. E a Bíblia fala que houve o que, amados? Não houve mais, houve paz naquele tempo. É isso que Deus, amados, quer fazer. Aí eu analisando aqui, amados, o Senhor me levou em um outro texto que está lá em Romanos. Como assim, pastor? Dizendo assim, ó, aprendemos como vencer uma guerra. Como que nós vamos vencer uma guerra? Porque guerra, irmãos, é algo que, às vezes, quando se fala em guerra, a nossa cabeça, a nossa mente vai para um exército, fuzil, não é? O exército brasileiro. Não teve a guerra uns anos atrás, Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai? Vocês sabiam dessa guerra? O Paraguai não consegue ser o que é. O Paraguai é mais esse país pequeno. Hoje virou jargão, né? As coisas do Paraguai. Mas o Paraguai, mas era uma potência. Juntou o Brasil, a Argentina e o Uruguai para destruir o Paraguai. Era uma potência. Quando nós falamos de guerra, eu falo assim, a pastora dá um nó, fala assim, mas esse negócio de história não é comigo, ela fala. Agora matemática, português, até inglês, moço, inglês, espanhol, mas negócio de história não é muito não, ela fala. Por isso que Deus uniu nós, porque aí, né, aí vai controlando, né, moço? Vai controlando. Mas é assim, amado, quando nós pensamos em guerra, a nossa mente já vai para um exército. Mas guerra, amados, guerra nós vivemos no nosso cotidiano. Há uma guerra, irmãos, para os jovens saírem das drogas. É ou não é? A guerra, amados, a guerra. Existe guerra no local de trabalho. Existe guerra no local de trabalho. Existe guerra na vizinhança, sim ou não? Existe guerra com os parentes. Tem parente que não conversa com outro parente, já vai coisa de anos, irmãos. Isso é o que? É uma guerra. Existe guerra de religião, vocês sabiam disso? Irmãos. Existe guerra entre as religiões. Isso está certo? Não está, irmãos. Ainda mais aqui no Brasil, todos têm liberdade pública. Existe guerra entre os ministérios. Como assim, pastor? Entre o próprio povo evangélico. Existe guerra. Existe guerra, irmãos. Às vezes eu dou uma acessada lá e dou uma olhada no YouTube para ver os pregadores. Vira e mexe, irmãos. Um pregador jogando indireta para a igreja do outro. Isso é o que? É uma guerra. Existe guerra, às vezes, dentro da igreja local. Existe guerra no lar também. Então, onde nós passamos, felizmente, está tendo guerras. Está tendo, irmãos. A guerra, a luta, a guerra contra a fome, tantas outras coisas. Então, quando se fala guerra, não é só um exército armado, não. Às vezes, a guerra com palavras. No local de trabalho, no lar, no ministério, guerras com palavras, amado. E palavras dói, palavras ofendem, sim ou não? Mas aqui o Senhor me lembrou de um texto que está lá em Romanos capítulo 12. Abre lá a sua Bíblia em Romanos capítulo de número 12. E guerra para lá, irmãos, e guerra para cá. E o Senhor Jesus, amados, quando Ele esteve
aqui nessa terra, realizando o seu ministério, o Senhor Jesus não precisou de nenhum armamento, amados. Nenhum armamento. Nem. As pessoas atacavam ele com palavras, ou ele foi torturado, ele passou por diversas situações, mas ele venceu. Ele não precisou de nenhum tipo de armamento. Vamos aprender aqui com o apóstolo Paulo, ele escrevendo para a igreja que estava em Roma. Diz assim, capítulo 12, versículo de número 19. Diz assim, acharam, irmãos? Diz assim, não vos vigueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar a ele, porque está escrito, minha vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Porque se teu inimigo tiver fome, olha o que a Bíblia está falando, porque se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o... É o que Eliseu fez. O inimigo, vê que ele fez com o inimigo, ele deu de beber e ele deu de comer. E aqui o apóstolo Paulo, na direção do Espírito Santo, orientando essa igreja. Que vocês não venham vingar vocês mesmos. Se o inimigo de vocês o inimigo que está contra vocês, o que vocês têm que fazer? Dá o de comer para eles, dá o de beber para eles, de comer, de beber. Aí ele encerra dizendo assim, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Se a nossa geração, amados, nesses momentos de adversidade, tomasse posse dessa palavra, vencendo o mal com o bem, o mundo que nós vivemos seria bem melhor. Porque, amados, o que Deus tinha que fazer, Deus já fez, irmãos. Ele entregou seu único filho para morrer em nosso favor. Jesus veio. O plano de salvação, amados, já foi concluído. Cabe o que? A humanidade se voltar para Deus. Mas o que está acontecendo entre os homens? Guerras. Os homens estão guerreando entre si. Abre comigo lá em Tiago. Para frente aí de Romanos, Tiago. Tiago, capítulo de número 4. Quase o finalzinho da Bíblia. Tiago 4. Às vezes, quando as pessoas estão, por esses dias, foi colocado aqui no telão, porque as pessoas gritam, vocês lembram? Tem aí, pastor? Porque as pessoas gritam. Aí porque um gritou com o outro, gritou com o outro, gritou com o outro, ficou aquela coisa. E às vezes, amados, quando uma pessoa, casamento, pai com os filhos, filhos com os pais, qualquer área, local de trabalho, quando uma pessoa nos agride com palavra, amados, o que nós temos que fazer com essa pessoa? Não devolver a altura, mas com palavras de amor, palavras singelas para essa pessoa. Que vai fazer o quê? Vai quebrar a pessoa. Estão entendendo? Eu lembro de uma situação que passou aí a pastora, e eu estava todo brabinho, irmãos, todo brabo. Você fala alto com a pastora, isso é um ataque. Ela olhou para mim, amor, quebrou. Pronto. Aí se ela, porque você manda. Então situações, são guerras que se levantam e nós temos que aprender com o Senhor Jesus. Abra lá, Tiago 4 diz assim, de onde vêm as guerras e peleja entre vós?
Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Então está falando de onde que vem essas guerras. Está explicando da onde que vem as guerras entre os seres humanos. Versículo 2: cobiçais e nada tens, são invejosos, cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreeis, e nada tens, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastar de vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui inimigo de Deus. Ou cuidai vós, quem vos diz a Escritura, o Espírito em que vós habita tem ciúmes, antes da maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Ao 7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Então está dizendo o que, irmãos? Que a guerra vem daqui, irmãos. E o Senhor Jesus mesmo ensina que o que sai da boca é porque está cheio o coração. Estão entendendo? Se o coração da pessoa está cheio de amargura, essas coisas, é isso que vai sair dos lábios da pessoa. Então tudo, amados, começa no coração. Essas guerras que já a humanidade enfrentou, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, são coisas, amados, que começaram no coração. É uma coisinha aqui, uma palavrinha ali, começou uma guerra. Assim também houve uma situação, não sei se os irmãos sabem, quando havia a guerra ali no Simeone. Vocês lembram, irmãos? Simeone, Avelino, Quintino, 2 irmãos, que coisa feia. Foi causa de uma palavrinha, uma situação pequena, irmãos. Virou um combate ali entre os bairros. Mas por que, amados? Por causa do coração. E como que nós vamos vencer a adversidade? Como que se vence o mal, amados? Com o bem. Como que Jesus venceu? Com o bem. O que Jesus fez? Ele amou, amados. A maior prova de amor é essa, é Jesus Cristo. Por isso, amados, que nós temos que imitar Jesus. Ele mesmo disse: sede meus imitadores como filhos amados. É isso no trabalho, é isso na vida pessoal, em qualquer área da vida. Nós temos que imitar o nosso Mestre, Jesus Cristo. Assim foi Eliseu. Eliseu aqui, essa passagem, amado, já estava o quê? Direcionando para a salvação em Cristo. Porque lógico que aquele rei de Israel queria matar o exército sírio. Mas Eliseu disse: não, vamos dar um banquete para esses homens. A guerra, a adversidade foi cerrada ali. Então, para acabar uma guerra, uma situação adversa, alguém tem que levantar a bandeira branca. Que bandeira é essa? A bandeira de paz. Isso em qualquer área de nossas vidas, amados. Em qualquer área. Porque se vai dando lugar, isso vai crescendo. Mas eu já vi situações no local de trabalho onde os funcionários se pegaram, irmãos. Começaram por coisa pequena. Às vezes um chama o outro: ó, o barrigudinho. Aí aquele já não está naquele bom dia, barrigudinho, xinga minha mãe não, e pronto. Virou aquela guerra. Coisa que poderia ser evitada. Como assim, pastor? Uma palavra de perdão, me desculpa, foi mal, eu errei. É assim, amados, que nós aprendemos com Jesus. Que quando ele estava naquela cruz, que ele disse para o nosso Deus Pai: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Todos nós, amados, somos falhos. Não adianta a pessoa bater no peito: não, porque eu não.
de anciões, né? Que eu e a pastora morava do lado ali. Eles gostavam de conversar com nós. Quando a pessoa é de bastante idade, ela gosta de conversar, né? Ela gosta de atenção. E houve uma situação que ele deparou e falou assim, fez uma pergunta para mim. Ele sabia que a gente era pastores, tudo. Eles também eram da fé em Cristo. Ele disse assim para mim: quando um casal briga, quem é errado? Irmãos, me deu um nó. Eu não sabia responder, irmãos. E aquele dia a pastora estava de bico, vocês acreditam? Quando um casal discute, quem está errado? Como que é bom, amados, ouvir os mais velhos. Quando eu falo os mais velhos, que tem a vida cristã. Como é bom. E eu, mas deu um nó assim, comecei a buscar na Bíblia. Meu Deus, tudo está errado. Eu falei para ele, eu não sei. Aí ele disse assim para mim, bem baixinho. Ele falava baixinho. Quando um casal discute, os dois estão errados. Jesus, meu Deus. Na hora o peito meu já desfez. Falei, é verdade, os dois estão errados. É os dois, amados. No local de trabalho também, como funcionário, por esses dias, eu deparei um moço nervoso. Ele falando assim para mim, fui mandado embora porque eu discuti com o meu encarregado. Falei, rapaz, discuti, mandei ele, entenderam, né? Eu falei, rapaz, mas, então, rapaz, mandou ele embora, não sei o quê. Aí ele foi conversando, resumindo, que igreja que o senhor vai? Eu falei, eu vou na igreja, eu vou no Ministério Apostólico Aliança, lá no Maricé. Eu vou na igreja, né, comunidade tal, já sabe, né, lá pra lá, comunidade tal, lá na Japurá. Beleza, chique. Rapaz, então eu tô indo lá, conversando com ele, eu tô indo lá, né, e tal, eu tô gostando. Eu falei, não, é benção, meu. Não, mas eu não entendo uma coisa. Por que, Jorge? O meu encarregado é crente. E ele brigou comigo. Eu pensei, você não brigou com ele? Eu falei, rapaz, não pode olhar para o homem, não. Tem que olhar para Jesus. Jesus sim é perfeito. Mas então, perdeu o emprego por quê? Poderia ter evitado uma guerra, uma discussão, uma desavença. E ele dizendo assim para mim, mas eu glorifico a Deus. Por que, Jorge? Porque se fosse alguns anos atrás eu tinha pipocado ele. Eu discuti tudo, mas eu não parti para o outro lado. Aí eu pensei, houve o arrependimento, graças a Deus, mas perdeu o trabalho. Mas Deus é misericordioso, Deus, o Senhor vai abrir outra porta para esse moço. Então, amados, é isso que nós aprendemos com Eliseu. Sim, por quê? Porque Eliseu ele tinha o quê? A visão espiritual. Quando nós temos a visão espiritual, amados, nós temos o quê? Os olhos de Deus, irmãos. A visão espiritual é essa. É os olhos do Senhor guiando nossas vidas. Onde nós deparamos com as situações e nós podemos enxergar o que está agindo atrás daquela situação. Porque o próprio apóstolo Paulo falou que nós não devemos brigar contra a carne e o sangue. Mas a nossa luta é o quê? É contra os principados, potestades, contra as palavras. A nossa luta, irmãos, é com os demônios. Por isso que aqui em Tiago fala, sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo. Então Tiago ele apresenta duas situações, dois reinos. A Deus nós temos que sujeitar. E o diabo nós temos que o quê? Resistir. Então, é isso que nós vamos fazer essa noite. Nós vamos orar, irmãos, para que o Senhor abra a nossa visão espiritual. Para que nós não venhamos ter uma vida de guerra, onde nós passarmos, onde nós vivemos, aquela coisa de guerra, fogo, ferro, fogo, sabe? Entre a humanidade. Porque quando uma pessoa é de má índole, uma pessoa está fazendo coisa errada, irmãos, porque algo está dirigindo essa pessoa. E é o Satanás. Os irmãos estão entendendo? É o Satanás. Então nós temos que ter o que? A visão espiritual.
Para quê, pastor? Para ter os olhos de misericórdia, os olhos de perdão. E assim nós vamos salvar tanto a nós e aqueles que nos ouvem. Amém, Jesus? Vamos colocar de pé, nós vamos orar ao nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Às vezes vocês veem o pastor assim, o pastor é bacana, gente boa, o pastor tem uns momentos, mas a pastor, opa, ou às vezes é a pastora, o pastor, opa, porque mas tem que ter um diálogo, porque a nossa vida, amados, de todos nós, a nossa vida não é fácil, ou não é, amados? Quem tem a vida fácil faz assim? Ninguém, irmãos. Então tem que procurar o quê? Ter a visão espiritual, pedir: Deus, abre os meus olhos espirituais. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar ao nosso Deus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, ó Deus, que nós estamos diante da Tua presença, para, meu Deus, orar ao Senhor. Assim, ó Deus, como o profeta Eliseu orou, para que o Senhor abrisse os olhos espirituais daquele moço. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para que a gente não venha enxergar, ó Deus, só problema, adversidade. Sim, a adversidade, os problemas vêm, mas que nós possamos, ó Deus, olhar, ó Deus, o que está acima de nós, que é o Senhor Todo-Poderoso. Deus, em nome de Jesus, abra seus olhos espirituais. Assim, ó Deus, como o texto bíblico diz, maior é o que está em nós do que está no mundo. Então, Deus, eu oro, ó Deus, abra, Senhor, a visão espiritual de todos nós em mim, Senhor, para que nós devemos ter uma vida, meu Deus, de combate, meu Deus, com o nosso próximo, mas uma vida, meu Deus, dirigida pelo Senhor. Visita, meu Deus, os lares, visita, meu Deus, essas pessoas que estão representando o local de trabalho, visita, meu Deus, os parentes, visita todos, ó Deus, para que esses males, ó Deus, as adversidades, as guerras, os ódios, ó Deus, caiam por terra em nome de Jesus. Que venha prevalecer o amor, que venha prevalecer a paz, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Dirija, meu Deus, essas vidas. Abre os olhos espirituais, ó Deus. Vai orando aí no seu lugar, a Deus. Vai falando com o Senhor. Fala, pastor, eu não consigo, você consegue. Fala para Deus. Começa a pedir a Deus: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Eu venho ter uma vida, Senhor, dirigida pelo Teu Espírito Santo. Vai orando ao Senhor. Vai orando ao Senhor. Vai orando ao Senhor. Glorificado seja o Teu nome. Venha, Senhor, glória. Abra, Senhor, nossos olhos, Senhor, para que nós possamos ver a Tua grandeza. Aleluia. Glória a Deus. Sua vida diante de Deus. É Deus que tira todo estresse. É Deus que tira toda amargura. É Deus que limpa o coração, Ele limpa a mente. Cabe a cada um de nós confessar, colocar diante do Senhor as nossas situações. Ele é poderoso, aleluia. É Ele que abre a visão espiritual, aleluia. Deus para ti, Deus de glória, Deus de graça. Nós adoramos e glorificamos o teu nome, Senhor. Maravilhoso, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus.
Pode se assentar, amados. Deus abençoe a todos. Amém. Glória. Em nome de Jesus. Amém.